Boa tarde a todos e a todas, professores e professoras, bem-vindos e bem-vindas de uma vez mais a uma nova conversa deste ciclo de conversas com ciência, o terceiro ciclo, e esta segunda edição deste terceiro ciclo. Hoje dedicada à robótica, à programação e robótica na escola, e para tal convidamos aqui dois ilustres professores que eu, entretanto, passarei a apresentar, sendo que as minhas apresentações e as das colegas que fazem parte desta equipa já começam a ser dispensáveis, porque já nos vamos conhecendo. Ainda assim, o meu nome é Pedro Fiado, faço parte do Departamento Educativo da Ciência Viva, e está comigo a minha colega Gabriela Ferreira e Carla Martins, também pela Ciência Viva. Fazemos aqui a gestão e a coordenação dos projetos dos Clubes Ciência Viva na escola, que é uma parceria com a Direção-Geral da Educação e que também nestas sessões estão sempre presentes connosco as nossas colegas da Direção-Geral da Educação, nomeadamente, e eu sei que tem aqui a professora Marília Ramalho e creio que também a nossa colega Andreia. Bem-vindas também e obrigado uma vez mais por fazerem parte aqui da equipa. Nesta sessão, para esta sessão, eu passo então a apresentar os nossos convidados. Relembro que, à semelhança das outras sessões, teremos um momento de conversa entre os nossos oradores e que depois do final das intervenções libertaremos o QIA, ele estará disponível para irem colocando as vossas questões, as vossas sugestões, que depois faremos chegar aos nossos oradores. Começo então por cumprimentar e agradecer uma vez mais ao professor Manuel Filipe Costa o ter aceitado aqui este nosso convite. Professor Manuel, muito obrigado. O professor Manuel Filipe Costa é doutorado em Física pela Universidade do Minho, onde trabalha desde 1985 como professor e investigador no Departamento de Física. É vice-presidente da International Commissions for Optics e presidente do seu Comitê de Educação desde este ano, 2024, e até 2027. Entre 2019 e 2022 foi também presidente da Rede Ibero-Americana de Óptica e presidente da Hands and Science Network e da Sociedade Portuguesa de Óptica e Fotónica. Foi também presidente do Comitê Territorial Português da International Commissions for Optics entre 2011 e 2020. Manuel Costa é autor de cerca de 400 comunicações em reuniões internacionais e publicou aproximadamente o mesmo número de artigos científicos, monografias e livros. É ainda editor ou membro do conselho editorial de várias revistas internacionais de caráter científico e pedagógico. Professor Manuel, muito obrigado uma vez mais por ter aceitado o nosso convite. Passo também a apresentar já o nosso orador João Nunes Piedade. Professor João, muito obrigado também por ter aceitado este convite. O professor João Nuno é doutorado em Educação, Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação desde 2017, mestre em Tecnologias e Metodologias e Learning e licenciado em Engenharia Informática. João Piedade é professor auxiliar e membro do Conselho de Escola, membro da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. É também membro do Centro de Competências em Tecnologia e Inovação e coordenador da Comissão Científica do Mestrado em Ensino de Informática. É autor e coautor de vários artigos científicos publicados em revistas e conferências nacionais e internacionais nas áreas da tecnologia digital na educação, educação informática no ensino básico e secundário, pensamento computacional e didática e pedagogia da informática. Professor João, bem-vindo também a esta sessão e uma vez mais obrigado. Eu começo então pelo professor Manuel, passo-lhe então a palavra, vamos ouvi-lo e obrigado a todos e uma boa sessão. Muito obrigado pela apresentação e queria cumprimentar todos os participantes, todos os professores. Alguns nomes eu julgo que reconheço, não tenho a certeza, mas julgo que sim, que há algumas pessoas que eu já conheço, inclusive já algumas caras que me recordo.
Portanto, esta apresentação que vamos fazer e que tenho todo o prazer de fazer a convite do Ciência Viva e dos organizadores dos clubes de Ciência Viva na escola, que é uma atividade que eu acho muito meritória. Sim, para vos dar uma ideia do que eu acho acerca do Ciência Viva, de tudo aquilo que foi feito em ciência e tecnologia em Portugal, enfim, das iniciativas que os nossos políticos, nossos ministros da Educação e Ciência tiveram em prol do desenvolvimento da educação e da educação em ciência em particular, a criação da Ciência Viva foi possivelmente o mais acertado e o melhor, e o melhor de todos. E, portanto, desde os primeiros projetos Ciência Viva, ainda nos anos antes de 2000, enfim, eu estive envolvido e, enfim, acompanhando as atividades do Ciência Viva com todo prazer. E a minha relação com a robótica, enfim, que é o tema principal desta sessão, a robótica, computação, programação, vem exatamente de umas atividades que começámos a desenvolver no final de 2022, desculpem, de 2002, já vai há algum tempo, e que teve uma ligação muito direta com a Ciência Viva, pelo financiamento que a Ciência Viva deu a 3 projetos que nós tivemos em 3 escolas, uma em Braga, outra em Sorrico de Basto e outra em Guimarães. E que depois teve continuidade, participamos nos campeonatos nacionais de robótica em Lisboa, no Porto, e depois no campeonato do mundo da robótica, no RoboCup, que aconteceu organizada, enfim, em colaboração com a Ciência Viva no Parque das Nações, e depois, enfim, daí seguiram-se muitas atividades, muitos cursos de formação sobre robótica educativa, se vocês quiserem, e foram, enfim, deixadas as sementes para que muitos clubes de robótica fossem sendo estabelecidos com certamente muito interesse. Já há alguns anos que não estão muito ligados às atividades de robótica na escola, mas sei que as coisas têm corrido bem e se têm desenvolvido de uma forma muito positiva. E, portanto, imagino que alguns de vocês, alguns sei que sim, porque me recordo das vossas caras e dos vossos nomes, e sei que já estão ativos nesta área da robótica educativa, outros estarão a começar e se estão a planear começar, de facto, a robótica, que pode ser uma atividade, enfim, bastante motivadora, não só motivadora, mas também facilitadora da aprendizagem das ciências e das tecnologias, na escola e em todos os níveis etários. Portanto, vou-vos mostrar, enfim, coisinhas pequenas que fomos fazendo, que foram feitas por crianças desde os 6, 7 anos até ao final do secundário, até mesmo a nível universitário. Bom, isto são algumas fotografias, algumas imagens tiradas de várias competições de robótica que foram realizadas, enfim, ao longo dos anos, em particular entre 2013 e 2012. Enfim, desde já começo por pedir desculpa pelo facto dos meus slides estarem em inglês. Eu farei a apresentação em português, no entanto os slides estão em inglês, o que não será nenhum problema para vocês. Nós fizemos ao longo de vários anos vários cursos de formação de robótica, sobre robótica educativa em vários países, e daí que, enfim, os meus slides estejam todos em inglês. Mas bom, os primeiros slides são coisas assim mais gerais, que eventualmente até não seria necessária, desculpem só, não seria necessário escrever, mas, enfim, todos sabemos que a ligação entre ciência e tecnologia é muito estreita. É muito estreita, e a correlação
portanto, a contribuição que a ciência dá ao desenvolvimento da tecnologia e os avanços que se tornam necessários a ciência ter para que a tecnologia avance têm sido decisivos para o desenvolvimento da ciência. A automação e em particular a robótica tem vindo a ganhar uma importância extrema nas nossas sociedades ao longo dos últimos 30 anos, 20 anos em especial. E a robótica é um tema, e cada vez mais, não só bastante desafiador ou desafiante, mas também muito apelativo e de grande atualidade. Para todos nós, aqueles que já temos alguma idade, e para quem isto às vezes é um bocadinho complicado de engolir, entre aspas, mas também para os nossos jovens que veem estas coisas novas a acontecer. Portanto, este mundo novo, este mundo que se vai alterando e numa perspectiva, enfim, que é mais e mais tecnológica, é mais e mais automatizada, automática, de resposta imediata, eventualmente até dispensando-nos a nós próprios, sendo que a nossa função começa a ser, e de forma, eu não sei se infelizmente, julgo que sim, inexorável, transferida para computadores, para sistemas de inteligência artificial, para robôs, não é? Para máquinas que vão fazer aquilo que era suposto sermos nós a fazermos. Bom, mas temos que aproveitar as dificuldades, temos que ultrapassar as dificuldades e aproveitar as possibilidades que se vão abrindo. E é bastante claro que a robótica, a construção de robôs, a utilização de robôs, implica conhecimentos importantes em diferentes domínios da física, domínios da ciência, desde logo a física e a matemática, enfim, a ligação é imediata, a programação, a informática, aparecem certamente com uma ligação direta, mas é possível também fazer a transposição para todos os domínios da ciência. Enfim, se em biologia nós queremos recolher água de um lago que eventualmente poderá estar poluído ou não, é muito mais fácil se nós enviarmos, e provavelmente muito mais interessante, se nós prepararmos um robô para ir recolher água por nós, na posição certa, no instante certo, enfim, com a frequência certa, para obtermos as amostras para depois serem analisadas de forma visual, enfim, para ver a turbidez que a água possa ter, a existência de seres vivos naquelas amostras, ou mesmo, enfim, sistemas robóticos, com detectores, com software de análise de dados, que faça análise automática, direta e imediata da qualidade da água, por exemplo. Portanto, a robótica, esta automação, esta automatização, se vocês quiserem, liga-nos diretamente, ou permite-nos uma ligação direta a muitos domínios da ciência. Para além daquela questão fundamental e que está acima disto tudo, destas questões de implementação prática, que é o facto de o processo de desenvolvimento de robôs, de compreensão da sua forma de funcionamento e da forma como os podemos utilizar, baseia-se muito no método científico, que nós já vamos resumir daqui a bocadinho. Portanto, nesta necessidade de termos o nosso sentido de observação bem ativo, o nosso espírito crítico, a nossa criatividade, de ser capaz de permanentemente pensar naquilo que está a acontecer, apresentar soluções para problemas que nós detectamos e que nós definimos, e depois vamos ter que testar também as nossas hipóteses. Enfim, aquilo que nós achamos ser uma boa solução para o tamanho das rodas de um robô terá que ser testado.
tal como nós fazemos quando aplicamos um método científico à análise de algum problema científico que se nos coloca e que podem ser muito variados. Bom, vocês sabem, todos, a maior parte das pessoas que estão a assistir à palestra são professores, ou estão de alguma forma relacionada com o ensino, que, enfim, todos os alunos são diferentes, vão mudando ao longo do ano, vão mudando ao longo dos anos, ao longo do ano, enfim, ao longo do dia até. Portanto, todos os alunos têm comportamentos diferentes, funcionam de forma diversa e aprendem também de forma diferente. Alguns alunos relacionam-se com o processo de aprendizagem, de conhecimento do mundo que os rodeia, de uma forma que é introspectiva, racionando acerca dos problemas. Outros, e a larga maioria, cerca de 3/4, precisam de estabelecer um contacto concreto com o assunto, com o problema que estão a analisar. Precisam de experienciar, eu já não sei falar português, peço imensa desculpa, mas têm que experimentar e têm que sentir e vão processar a informação que vão adquirir desta forma, de uma forma ativa, fazendo, testando, sentindo, portanto, de alguma forma transformando aquilo com que estão em contacto, ou seja, precisam desta ligação física com os problemas, com as situações, com aquilo que estão a tentar compreender. Ou seja, tal como dizia Aristóteles há alguns milénios atrás, aprendem a fazer fazendo. E este é, digamos, um moto da Associação Hands-on Science Network, que foi estabelecida no princípio dos anos 2000 e que continua ativa. Todos os anos realizamos várias atividades, feiras de ciência, enfim, cursos de formação de professores, conferências anuais. Este ano foi a 21ª, no próximo ano, em princípio, no Egito será a 22ª, e o nosso objetivo era promover atividades hands-on, portanto manipulativas, baseadas na experimentação. E, portanto, as atividades de índole investigativa, manipulativa, baseada na realização de experiências, como base na aprendizagem da ciência e da tecnologia. Sendo que, enfim, nós achamos que, estando abertos a todas as aproximações pedagógicas, a todos os métodos, a todas as metodologias de índole pedagógica ou didática, nós propomos que se considere a possibilidade desta abordagem, uma abordagem investigativa, de intervenção ativa por parte dos alunos, baseada na realização de atividades experimentais. Sendo que o que importa é que se estabeleça uma efetiva implementação de uma melhor educação em ciência e literacia científica. Ou seja, os conhecimentos básicos, os conhecimentos gerais básicos que a sociedade deve ter acerca da ciência, e a ciência é a compreensão do mundo em que nos rodeia, portanto deve ter em relação ao mundo que nos rodeia, e que eventualmente possa permitir não só o desenvolvimento da ciência, como o desenvolvimento das suas aplicações e da sociedade em geral. E isto tudo, então, levando os alunos a uma postura ativa, voluntária. Portanto, os alunos têm que querer aprender. Portanto, podemos ter 30 alunos na sala, se eles não quiserem, eles não vão aprender. Portanto, não é o professor que vai aprender aquilo que está a ensinar, enfim, só é o aluno que vai aprender. Portanto, o processo de ensino-aprendizagem, enfim, o que conta de facto é a aprendizagem, é o que o aluno de facto ouve,
do que o aluno integra, enfim, nos seus conhecimentos próprios e não propriamente aquilo que nós dizemos. Portanto, uma participação ativa, voluntária e empenhada no processo de ensino-aprendizagem. Através da utilização de práticas de índole investigativa, nós vamos sempre perguntar o que isto é, como é que isto acontece, e vamos procurar respostas, sempre, enfim, na medida do possível, realizando também atividades experimentais, ou seja, planeando e realizando experiências. Certamente, usando e cada vez mais tudo aquilo que está disponível, tudo aquilo que vai estando de novo disponível aos professores e aos alunos nestes tempos ditos de sociedade do conhecimento e da informação, ainda que alguns de nós poderão ter dúvidas sobre o facto de ser mesmo uma sociedade de conhecimento e de informação ou se é qualquer outra coisa, mas bom, isto são outras histórias. Há, no entanto, méritos, coisas novas que poderão ajudar significativamente ao desenvolvimento dos nossos alunos e facilitar o trabalho dos professores na sala de aula, nos clubes de ciência, etc., em todas as atividades em que a aprendizagem de como é que o mundo funciona vai estar envolvida. Portanto, sendo que, enfim, nós consideramos que é fundamental que estes 5 ou 6 tópicos sejam sempre considerados como fundamentais para neste processo de enfim, aprendizagem das ciências e tecnologias, de manipulações relacionando ciência e tecnologia, que é, primeiro, o espírito crítico, o raciocínio crítico e a observação. A observação é a base de todo o processo de aprendizagem. O método, enfim, estas coisas não podem ser feitas apenas de forma casuística, existe uma mecânica, existe uma prática, uma metodologia que deve ser seguida não só no processo de ensino, também no processo de aprendizagem, no processo de realização de uma experiência, seja construir um robô para fazer qualquer coisa, seja compreender porque é que um corpo cai e como é que cai. A responsabilidade, portanto, o aluno é responsável para adquirir aquele conhecimento, portanto, o robô não pode falhar quando estiver, por exemplo, numa competição ou numa demonstração. O empenhamento ativo e também, e fundamental, a autoconfiança. Em muitos casos, em todos os níveis de ensino, desde a pré-primária, já desde a pré-primária, até à universidade e a aprendizagem ao longo da vida, o eu não sou capaz está muitas vezes na mente dos nossos alunos. E não pode estar. E não deve estar. Pelo menos, em certa medida, nós seremos capazes e somos sempre capazes. E esta é um dos fatores em que a robótica pode, de facto, dar uma contribuição muito interessante. Se os desafios forem suficientemente simples, entre aspas, não é? Para que o aluno consiga abordá-los e conseguir uma solução que considere o próprio aluno aceitável, vai-lhe dar a autoconfiança que é tão importante para que o aluno não desista, para que o aluno continue a tentar aprender. Bom, o método científico, enfim, não vale a pena falar sobre ele, todos sabem a importância da observação, da análise crítica, do raciocínio, da necessidade de ser capazes de definir o problema, de deduzir, de propor soluções, de discutir as soluções, depois de testar, de experimentar, de realizar experiências e, finalmente, enfim, é o objetivo final, estabelecer conclusões, ou seja, obter a resposta ao problema que nós colocamos, ou que nos foi colocado, adquirir um novo conhecimento. E nesse processo vamos desenvolver competências que são fundamentais
em todos os aspectos da vida diária, quer na escola, quer fora da escola. A autonomia, a criatividade e a imaginação, o espírito crítico, a capacidade de resolver problemas, também a comunicação, ser capaz de comunicar as nossas ideias. Portanto, isto nos festivais de robóticas, nas feiras de ciência, é fundamental. Eu gostava de saber trabalhar com ratos, mas nunca me entendo com estes PowerPoints. E depois também a resiliência. Portanto, enfim, não podemos desistir. Portanto, o aluno tem que sentir que é capaz de chegar lá, ter autoconfiança e não desistir. Portanto, quando nós temos um prazo e sabemos que no dia X vamos ter que ir, enfim, visitar uma escola e mostrar o robô que construímos, que dança, ou que joga futebol, ou que trepa paredes, ou coisa assim no género, nós sabemos que não temos falhar, não podemos falhar, e a resiliência vai se desenvolvendo pouco a pouco, e isso também é extremamente importante. Bom, eu não sei como é que estou em termos de tempo, suspeito que já estou atrasado, mas o Dr. Pedro não se importa se estiver a ficar. Pode continuar, professor, sem problema. Eu acelero muito rapidamente. Ok, bom, este processo de construir coisas, seja o que for, seja um robô, seja uma peça, seja uma casa, seja, enfim, inclusive um edifício mental, é sempre um processo muito, muito rico. É muito rico para quem está a aprender, independentemente do seu nível etário, o que significa que esta atividade de construir, enfim, quem tem filhos ou quem tem netos ou quem teve filhos se recorda, sabe quanto prazer sentimos na criança quando a criança coloca duas peças, dois cubos, um em cima dos outros e depois coloca um ao lado, enfim, vai construindo coisas novas. Portanto, é algo que é de facto não só um processo muito rico e muito enriquecedor. Portanto, nós podemos de facto aproveitar isso. O uso de computadores e a programação que está associada dá ao educador novas ferramentas que permitirão novas aproximações a esta questão do ensino das ciências e da tecnologia, e a robótica, enfim, inclui estes dois fatores, que, enfim, nos últimos meses vem ganhando uma importância, enfim, especial, enfim, ainda difícil de compreender, essas inteligências artificiais que eu, enfim, confesso, uso há mais de 30 anos no meu laboratório de inspeção de superfícies, mas que agora vai ganhando outros caminhos e, digamos, outras aplicações. Mas isso, mais uma vez, são outras histórias. Que, de qualquer maneira, a gente deve deixar na nossa mente, não é? Mas não temos tempo para isso agora. Na robótica, existe uma outra questão que é importante, que é que os nossos alunos vão ter, enfim, na maior parte dos casos, eles vão construir robôs que vão desempenhar tarefas que podemos ser nós a desempenhar. Seja, enfim, como construir um robô que dance, ou um que jogue futebol, ou que, enfim, siga uma linha, ou coisa assim do género, ou que siga umas certas ordens, e, portanto, vai construir um ser, digamos assim, que é artificial, é construído por ele, obedece às nossas ordens, mas não é o objeto real de carne e osso, não somos nós. Não tem a capacidade de pensar por si próprio. Independentemente do que digam as pessoas da inteligência artificial e do facto de, é verdade, nós podemos pôr um computador ou um processador a fazer coisas novas, adaptando-se à situação com que se depara. Mas isso eu falo porque nós demos ordem para que ele o fizesse.
E essa ordem pode ter sido uma ordem muito genérica, ou seja, o próprio software, o próprio programa, o próprio robô, se quiserem, pode tomar decisões novas. Mas são decisões que são tomadas com base, por exemplo, na fuzzy logic, na lógica confusa, se quiserem, que de qualquer maneira segue regras, ainda que sejam regras muito etéreas, mas estão lá. Ou seja, o homem está por trás deste processo, desta máquina. Bom, como implementar projeto de robótica na escola? Basicamente, os estudantes vão trabalhar em equipa, com um fator, enfim, que eu aflorei assim muito levemente atrás, ou seja, não trabalham individualmente. Cada vez mais é importante que, sempre foi, mas que os alunos compreendam a necessidade de usar o apoio e apoiar os seus colegas num objetivo, na realização de um objetivo comum, e vão desenvolver as suas atividades de uma forma metódica. Têm que seguir uma série, um certo caminho. Bom, a gente vai lhe dizer o caminho que devem seguir, enfim, vamos ajustando de forma a que o aluno perceba que, de facto, para ter sucesso, deve seguir um certo método. Portanto, dar ordem serve, às vezes, mas é muito mais fácil se, de facto, é o próprio aluno a perceber que, se fizer isto com uma certa sequência, se tiver um certo cuidado, ele vai conseguir chegar ao resultado final. Do que sermos nós a dizer, enfim, pega nisto, pega na chave de fendas com a mão esquerda, passa para a mão direita, ou coisa assim do género. Portanto, enfim, isto implica autonomia e responsabilidade. Portanto, o aluno tem que ser capaz de fazer, pode perguntar ao professor, pode tirar as suas dúvidas, é muito importante que as tire. Se ele conseguir definir qual é a dúvida que tem, isso é extremamente positivo para o processo de aprendizagem, mas ele tem que ir sentindo que é responsável pela sua tarefa. E vão projetar, portanto, poderá ser, existem sempre condicionantes, o material que está disponível, eventualmente até o festival em que vão participar, o concurso em que vão participar, a atividade que estão a planear, se o professor pretende que eles percebam qual é a diferença no diâmetro da roda de um carro, que influência é que o diâmetro da roda de um carro vai ter na velocidade que ele pode adquirir e na capacidade que pode ter ou não em subir uma montanha. Portanto, existe um objetivo, enfim, que vai ser condicionado, mas na medida do possível devem ser os próprios alunos a projetar, a desenvolver e a melhorar, enfim, na medida da avaliação que vão fazendo do seu trabalho, os seus próprios robôs, as suas máquinas automatizadas que vão construir. As atividades de robótica, de uma forma muito rápida, enfim, o que é que promovem? Promovem a motivação e o entusiasmo, que às vezes tem que ser um bocadinho controlado, mas isso vai, enfim, desde que o professor não tenha demasiado medo, enfim, e o medo é normal, não é? Quando trabalha em ciência, quando se faz uma experiência, enfim, seja de eletricidade, seja de química, seja do que for, enfim, as coisas podem muito facilmente correr mal e, portanto, é natural que tenhamos de ter algum cuidado. Portanto, é preciso moderar um bocadinho o entusiasmo às vezes. A interdisciplinaridade, portanto, a robótica, a automação, são temas inerentemente interdisciplinares. Portanto, quando se estuda a física, portanto, a mecânica, enfim, o que está envolvido não é apenas um assunto, são sempre vários. E nós podemos estudar esta questão da lei de Newton, por exemplo, da segunda lei de Newton, enfim, usando situações, por exemplo, do domínio da biologia. Não é? Facilita ou promove a aprendizagem baseada em problemas ou mesmo em projetos.
aquilo que eu aqui há uns anos chamei de aprender pela investigação. O trabalho colaborativo e a capacidade, o desenvolvimento de capacidades de comunicação, sermos capazes de dizer ao outro aquilo que estamos a pensar e por outro lado, ouvir o que o outro nos tem a dizer. Por outro lado, os robôs, enfim, nós podemos copiar o que vimos. Há muito espaço para a imaginação e para a criatividade e deve ser fomentada. Enfim, não podemos evitar que os alunos vão à internet procurar e descubram um robô que, enfim, fizeram no Brasil ou na Islândia, ou coisa assim do género, e vão fazer igual. Enfim, mas na medida do possível, fazer novo. Enfim. Depois, o desenvolvimento do pensamento crítico e do pensamento abstrato, não é? Ser capaz de criar modelos. E, finalmente, a autonomia no processo de aprendizagem. O aluno vai aprender por si próprio, sendo que o professor sabe quão importante ele é para o aluno. E, portanto, não se esqueçam, vocês sabem isso. Às vezes dizem-vos que não é verdade, mas sabem que é verdade. O papel do professor, por mais irrequieto que o aluno tenha, seja, por mais difícil que seja, às vezes, manter a calma na escola, na sala de aula, o aluno precisa do professor. É um elemento fundamental no processo de aprendizagem. Por mais informação que esteja disponível na internet, enfim, em vídeos ou no que seja, o papel do professor é fundamental. E o apoio que o professor dá ao aluno, não dando-lhe as respostas todas, mas permitindo que o aluno atinja ou consiga encontrar essas respostas, é fulcral para o bom desenvolvimento do estudante, da criança, do jovem. Bom, finalmente há algumas imagens de alguns robôs que foram feitos. Provavelmente vocês já conhecem várias competições. Tive aqui há uns anos uma aluna de doutoramento que fez um estudo com robôs com crianças dos primeiros anos do primeiro ciclo, julgo também no primeiro ano do segundo ciclo, envolvendo contar histórias usando robôs. Em particular, vocês têm aqui estava a tentar lembrar-me qual é o nome disto, é o João Ratão, a história do João Ratão e da carochinha, não é? Cá está a carochinha. E, portanto, foram construídos robôs, foram construídos tudo aquilo que está envolvido na história para contar uma história. E várias foram as histórias que foram feitas. Esta julgo que é dos três porquinhos, das casas construídas de maneiras diferentes, com robôs Lego, na altura ainda. Hoje em dia vão aparecendo muitos tipos de robôs diferentes. Os Legos têm uma vantagem da ligação direta a algo que a maior parte das crianças já teve contacto. Enfim, meter e enfiar peças umas nas outras. E isso tem alguma vantagem. Quais são as fases de um projeto? Tudo isto é muito flexível, mas normalmente começam por uma apresentação e uma popularização, motivação quer dos professores que vão trabalhar connosco, quer com os estudantes sobre este tema. Depois é necessário estabelecer as condições mínimas. Portanto, é necessário ter algum material. É necessário que o professor tenha algum conhecimento. Talvez. Não é assim muito importante. Não é crítico. Já tive professores a trabalhar comigo que eram de educação moral e de ginástica. E as coisas fizeram-se. Não é? E, portanto, mas é necessário estabelecer umas condições mínimas, enfim, até que se consiga respeitar a independência que os alunos devem ter neste trabalho autónomo que vão desenvolver. Depois, enfim, a criação das equipas de robôs, fornecendo o conhecimento básico e as competências básicas que poderão ser necessárias para desenvolver uma determinada atividade. E, finalmente, enfim, o rebuçado, portanto, o prémio que se dá, que é, muitas vezes, a participação em demonstrações, em torneios, em competições, que vão, enfim, colocar
a criança e a equipa no centro do processo. E, portanto, são recompensas que são extremamente importantes. Quanto às atividades, os concursos que existem estabelecidos, existem muitos, enfim, recordo com alguma saudade dos RoboCup, que continuam a existir, há as RoboParty, que se organizam aqui em Guimarães, portanto, há imensas atividades de dança robótica, busca e salvamento, enfim, as corridas, futebol, existe até basquetebol, portanto, existem uma gama enorme de atividades em que a robótica, enfim, é a parte central. Portanto, esta construção de robôs e de equipas de robótica é extremamente motivadora, é, é, é exigente de alguma maneira, mas normalmente as crianças não só as aceitam de uma forma prazerosa, mas também de uma forma muito responsável e empenhada. Ou seja, eles de facto trabalham e isso é fundamental para nós. Bom, muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta, terei todo o gosto. Tem aqui o meu contacto. Sempre que necessitarem, estarei à vossa disposição. Obrigado, professor Manuel, pela partilha e pela conversa muito interessante e trazer estes temas a esta sessão. Tal como o professor Manuel disse, se houver depois alguma questão, alguma sugestão que queiram colocar, está disponível o PIA, podem colocar as vossas questões, depois no final da sessão podemos partilhar com o professor Manuel. De imediato, passamos então a palavra ao professor João Piedade e depois também terá a oportunidade de responder a algumas das questões que possam vir a ser colocadas. Professor João. Muito obrigado. Deixem-me só garantir que estão a ver a minha apresentação. Podia só que confirmassem. Estamos sim. Ok, muito Já obrigado. está aí na conclusão, se puder. Pois está, exato. Era a pressa de terminar. Bom, já voltámos ao início. Bom, queria começar por agradecer o amável convite que me foi endereçado para participar neste momento e partilhar algumas das coisas, dos projetos, das iniciativas onde temos estado envolvidos neste âmbito da programação e da robótica na escola. Eu acrescentei a ideia de pensamento computacional porque temos vindo a trabalhar muito nesta lógica de pensamento computacional, de programação e de robótica na escola, quer numa lógica de integração curricular, quer também de uma lógica de oferta extracurricular em clubes de programação, em clubes de ciência viva, etc. O Pedro já fez já teve o amável, já fez a minha apresentação há pouco. Eu queria dizer-vos apenas que tenho trabalhado, apesar da minha formação base ser em engenharia informática, tenho um longo percurso já na área da educação. Fui professor durante muitos anos no ensino secundário, agora estou no ensino superior a tempo inteiro já também há vários anos, e tenho-me dedicado a trabalhar ou estudar estas temáticas de integração de tecnologia digital na educação, em particular na questão da robótica, programação e pensamento computacional, e tenho feito com um conjunto de colegas integrados numa valência do Instituto de Educação, que é o Centro de Competência em Tecnologias e Inovação, que faz parte de uma rede de centros de competência do Ministério da Educação, que colabora diretamente com a DGE, portanto, os Centros de Competência TIC, e que funciona, no fundo, como uma plataforma de apoio e de suporte às escolas nestes processos de integração de tecnologia digital na educação, mas também no âmbito de atividades ligadas com a programação e com a robótica. Temos tido uma experiência de participação e de envolvimento em diferentes projetos nacionais e internacionais nestas áreas, uns mais focados na integração da tecnologia digital de um modo mais geral, outros mais focados na área da programação e da robótica. Em particular, queria destacar um projeto que foi financiado através do Orçamento Participativo de Portugal e do Ciência Viva em 2018, se não me falha a memória, que é o projeto MLab, que consistiu na construção aqui no Instituto de Educação, ou na criação aqui no Instituto de Educação de um makerspace digital. Nós
designámo-lo desta forma. Portanto, é um espaço onde nós trabalhamos e fazemos formação de professores, quer seja formação de professores, por exemplo, na área da informática, que é a área que eu coordeno, mas também professores de outras áreas. E o nosso objetivo, no fundo, é levar estes docentes a adquirirem um conjunto de competências nesta área que lhes permitam pensar e desenhar cenários de aprendizagem para desenvolver com os seus alunos nos diferentes contextos escolares e curriculares e não curriculares, partindo sempre desta ideia que o professor falava há pouco de colocar os alunos no centro da aprendizagem, colocá-los a explorar, a investigar, a criar, a testar e a errar também. Portanto, são ideias que estão muito subjacentes àquilo que fazemos com os nossos professores. Estivemos também envolvidos na produção na construção de um conjunto de linhas orientadoras para uma iniciativa que ocorreu há uns anos atrás, de integração de programação e de robótica no ensino básico. Portanto, fomos desafiados na altura pela Direção-Geral de Educação a criar um conjunto de linhas orientadoras para este projeto. Portanto, elas continuam disponíveis e são apenas isso, não são currículo, são um conjunto de orientações para quem quer começar a trabalhar e a integrar a robótica e a programação naquilo que são as suas atividades na escola, com os seus alunos, tem aqui uma boa base inicial de trabalho. E um outro recurso que queria também partilhar convosco, este mais recente, é um e-book que produzimos, ou que publicámos ao ano passado, e que é resultado de um conjunto de projetos que foram desenvolvidos por professores, por educadores e por professores do ensino básico e secundário, no âmbito de um curso pós-graduado de Programação e Robótica que tivemos em funcionamento no Instituto de Educação. E, portanto, todos os capítulos que encontram neste livro são relatos de experiências desenvolvidas e implementadas em contexto escolar, em diferentes níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, em contextos curriculares de disciplinas ou em atividades extracurriculares. E, portanto, estes relatos de experiências relatam aquilo que foi o desenvolvimento, o planeamento, a construção das tarefas, a implementação e depois a reflexão sobre essa mesma implementação, desenvolvida por um conjunto largo de professores que incluía colegas praticamente de todo o país, desde da Madeira ao norte, ao sul, ao centro de Portugal, porque era uma pós-graduação que funcionou durante 2 anos em regime à distância. Posto esta parte mais introdutória e entrando diretamente no tema do pensamento computacional, da programação e da robótica, eu, quando sou desafiado a falar um bocadinho sobre estes temas, gosto sempre particularmente de ir àquilo que eu chamei de ideias poderosas, e que não são propriamente recentes, que estão presentes. Estes são 3 livros dos quais eu gosto muito e que me inspiram sempre que volto a eles. Por um lado, estas ideias iniciais ou as ideias poderosas apresentadas por Papert já há mais de 40 anos, em particular nestas 2 obras de referência, o Mindstorm, Children, Crianças, Computadores e Ideias Poderosas, e depois o Repensar, ou a Máquina das Crianças, portanto, o Repensar a Escola na Idade do Computador, onde nós encontramos muito daquilo que o professor falava há pouco na intervenção, de colocar os alunos a aprender através da construção e da criação, neste caso usando estes artefactos digitais como a robótica ou como outro tipo de tecnologias para construírem o seu próprio conhecimento através de processos de investigação e de experimentação. O último livro do Mitchell Resnick é uma fonte de inspiração também, sobretudo por esta lógica de como é que nós podemos, no fundo, criar culturas nas escolas que levem os alunos a desenvolverem criatividade através de projetos, através do brincar, da interação com os pares, da construção e da partilha de ideias. Portanto, é um livro bastante interessante que nos tem, e bastante inspirador, sob o meu ponto de vista, para esta área de trabalho. Voltando um pouco aqui à ideia, ou às ideias de Papert,
Aquelas que eu considero mais interessantes, no fundo, é esta ideia de usar estes artefactos, a programação, a robótica, as tecnologias, como objetos para pensar e para criar. Ou seja, para levar os alunos a pensar sobre aquilo que já sabem sobre determinados problemas e também a adquirir novos conhecimentos que lhes permitam responder a novos problemas que lhes são, de alguma maneira, colocados. Esta ideia do construcionismo, portanto, a aprendizagem através da construção de conhecimento, interagindo com diferentes objetos e com diferentes artefactos. Se nos recordarmos, o Papert foi um dos criadores da primeira linguagem de programação desenhada para ser utilizada por crianças, portanto, a linguagem Low, que nós temos aqui no slide, exemplo de algumas instruções do lado esquerdo, portanto, instruções simples que qualquer criança conseguia decorar e conseguia escrever para dar instruções a um pequeno robô que iria, no fundo, desenhar um quadrado, seguindo estas instruções que estão do lado esquerdo, mas que na prática não são mais nem menos do que as instruções que nós temos atualmente na maioria dos ambientes de programação por blocos. Portanto, quando nós pedimos que, neste caso, a tartaruga avance numa determinada direção 100 passos, no fundo, estamos a representar aquilo que eram as instruções base do Logo. Portanto, até aqui não houve grande evolução naquilo que foi uma linguagem que era criada propositadamente para ser utilizada por crianças. Houve sim, claro, uma forma mais interessante e visual dos alunos programarem, voltando aqui à ideia de encaixar peças de Lego para construírem os seus próprios programas. Bom, muito rapidamente, o que é que falamos quando falamos de pensamento computacional? Apesar de o termo ter surgido a primeira vez naquele primeiro livro que eu vos falei, no Mindstorm, foi pela primeira vez que surgiu o termo pensamento computacional. Foi depois, mais recentemente, já em 2006, que Janet Wing, num colóquio seminal e depois num artigo subsequente, caracterizou o termo e popularizou o termo pensamento computacional como um processo para resolver problemas, desenhar sistemas e compreender o comportamento humano, recorrendo a conteúdos ou a conceitos fundamentais das ciências da computação, utilizando para isso a abstração, processos de abstração, de decomposição, para poder resolver problemas ou analisar sistemas mais complexos. Após esta definição de 2006, a própria Janet Wing foi atualizando a definição, tornando este conceito uma competência que é essencial a todos os alunos desenvolverem no século XXI, mas houve um conjunto vasto de autores que foram trazendo diferentes definições e diferentes dimensões, ou integrar diferentes dimensões neste conceito lato ou mais lato de pensamento computacional. Eu, em conjunto com um aluno de doutoramento que acompanhei há pouco tempo, fizemos um levantamento de olhar para estes 11 propostas destes autores, tentando perceber o que era comum e o que era distintivo em relação a elas. Encontramos 36 dimensões ou 36 grandes conteúdos presentes nas abordagens destes diferentes autores, que depois procurámos sistematizar de alguma forma e mapear naquilo que são as definições, ou como alguns também definem os pilares ou os elementos constituintes do pensamento computacional, e nós encontramos em praticamente todas essas abordagens a identificação e a decomposição de problemas, o reconhecimento de padrões, a abstração, o desenho de algoritmos, o teste e a depuração, e depois, no final, aquilo que se espera é que, eventualmente, as soluções possam ser generalizadas a outros problemas. Há outros autores que trazem algumas definições que me parecem também bastante interessantes. Por exemplo, os colegas espanhóis, coordenados pelo Marcos Ramon González, apresentam estas três definições. Portanto, uma definição mais genérica que encara o pensamento computacional como um processo para resolver problemas que possam ser computáveis. Portanto, problemas têm que ter aqui uma característica de poderem ser computáveis no final na sua resolução. Depois, um conjunto de definições mais operacionais ligadas à formação de problemas para usar modelos computacionais para a sua própria resolução, organização e análise de dados, representação de dados através de abstrações ou de modelos mais abstratos,
identificar, analisar e implementar as diferentes soluções, como falávamos há pouco, e depois a possibilidade de generalizar ou transferir os processos e o conhecimento para a resolução de outros problemas. Quando olhamos para a lógica escolar ou para a lógica mais educacional, podemos identificar alguns conceitos como a lógica, os algoritmos, a decomposição, os padrões ou a identificação de padrões, a abstração, a avaliação. E encontramos ainda também alguns tipos de abordagens, como criar, consertar, depurar, colaborar, o preservar, como falávamos também há pouco. Inerente a este processo de trabalho de resolução de problemas, há uma potencialidade muito interessante, que é esta ideia de trabalhar o erro como uma fonte de aprendizagem. Ou seja, dar a possibilidade aos alunos de experimentar, falhar, rever, reformular, voltar a experimentar, até chegar, no fundo, a uma solução para um determinado problema e assumir que os erros e que as falhas nos vão ajudar, de facto, a definir um caminho melhor e a aprender. Portanto, o erro, neste caso, é essencial àquilo que é a aprendizagem que os alunos, de algum modo, desenvolvem quando estão a trabalhar nestes projetos ou a trabalhar com projetos de programação, de robótica e de pensamento computacional, um, sempre nesta lógica de que o erro não é algo que se deva penalizar, mas algo que se deva valorizar como fonte de aprendizagem. Muito rapidamente, olhando para a ideia da integração do pensamento computacional na escola, tem vindo nos últimos anos a acontecer um conjunto grande de iniciativas, quer nacionais, quer internacionais, de integração de pensamento computacional na escola. Diversos países têm feito alguns esforços de integrar esta temática, pensamento computacional, mas também programação, robótica, de um modo geral, ciências da computação, nos currículos escolares, através de reorganizações do próprio currículo, ou através de criação de estruturas extracurriculares, como os clubes de robótica, os clubes de programação, os clubes de ciência viva. Portugal tem sido também tem seguido esse exemplo, portanto, tem existido nos últimos anos várias iniciativas, como todos os colegas têm conhecimento, desde as iniciativas de iniciação à programação no primeiro ciclo, alguns em 2015, 2014, depois a Probótica, os clubes de programação e robótica, as aprendizagens essenciais, portanto, a reorganização curricular, tudo com estes temas, por um lado, nas aprendizagens essenciais da disciplina de TIC e nas orientações curriculares para as TIC no primeiro ciclo, mas também mais recentemente nas aprendizagens essenciais para a matemática. A iniciativa de programação e robótica, lançada, a Robótica na Escola, lançada em 2022, e também os clubes de ciência viva que surgiram também nos últimos anos, e os laboratórios de educação digital que estão agora a surgir nas escolas, e portanto as escolas estão a receber um conjunto de kits com diferentes equipamentos que lhes permitem de facto trabalhar ciência na escola através da integração deste tipo de ferramentas. As linhas orientadoras falei há pouco, portanto vou passar um bocadinho à frente e dizer-vos que, como tenho vindo a referir, estas estruturas não curriculares ou não formalmente curriculares, como os clubes de ciência viva ou os clubes de programação e robótica, ou também os laboratórios de educação digital, podem aqui assumir um papel bastante importante e promotor do desenvolvimento de competências digitais e de competências computacionais e de literacia científica, como se falava há pouco, dos alunos dos diferentes níveis de escolaridade, desde o pré-escolar até ao final do ensino secundário. Como eu dizia há pouco, vários países têm vindo, de algum modo, a integrar nos seus currículos e nas atividades escolares estas temáticas. Isto é apenas um mapeamento da forma e da presença de pensamento computacional nos currículos europeus, num relatório produzido há 2 anos quase pela Comissão Europeia. Portanto, nós vemos que praticamente todos os países europeus têm projetos ou iniciativas de integração de pensamento computacional, programação e robótica na escola, fazem-no de diferentes formas, uns integrados em disciplinas autónomas, outros integrados em disciplinas específicas, como a matemática ou as ciências, e outros que, em alguns casos, fica, no fundo, de uma forma transversal, uma integração transversal no quadro de várias disciplinas. Portanto, existem diferentes abordagens,
mas fica patente a intenção que tem existido, de facto, de que estes temas, estas atividades sejam desenvolvidas nas escolas com os alunos. Quando nós olhamos para a tipologia de atividades ou de projetos e de tarefas que são propostas aos alunos ou que são desenvolvidas pelos alunos dentro destas temáticas, nós encontramos tipicamente estas três abordagens, quer seja nacionalmente, quer seja sobretudo internacionalmente. Portanto, abordagens a estes temas à computação através de recursos desligados, portanto, de atividades que não recorrem à tecnologia digital, portanto, a chamada computação desligada. Depois atividades que envolvem programação e depois aquela que eu acho que talvez seja a mais interessante e a mais motivante para os alunos, porque conjuga estes dois mundos, o mundo físico e, e desligado, digamos assim, com esta lógica da programação, que é a robótica educativa, ou então também a integração de algumas ideias e alguns recursos ligados à internet das coisas ou ao IoT. Passando muito rapidamente por alguns exemplos de computação desligada. Portanto, este é um recurso que eu uso muito na formação que fazemos com os professores e que gostamos muito, que é o Computer Science Without Unplugged, portanto, Computer Science Without a Computer, desenvolvido por uns colegas na Nova Zelândia e que tem um conjunto imenso de atividades para os mais diversos temas dentro dos conceitos mais computacionais, e que alguns são inspiradores, outros estão mesmo adaptados e traduzidos para que os possamos usar diretamente com os nossos alunos. Eles cobrem uma diversidade grande de conceitos que podemos abordar com os alunos, mas há também um conjunto de tarefas que podemos construir com base em coisas do dia a dia, por exemplo, construir algoritmos que levem os alunos a organizar uma tarefa do dia a dia, ou que, por exemplo, usem linguagem simbólica para programar no próprio papel um pequeno robô para desenvolver diferentes tarefas. Por exemplo, aqui era no fundo para criar pictogramas usando um conjunto de instruções simples para programarem a movimentação desse robô e trabalhar aqui, no fundo, a representação espacial também. Portanto, há vários exemplos. Há outras atividades interessantes de desafiar os alunos a pensar em formas de ordenação de coisas que lhes são familiares, como, por exemplo, a ordenação dos livros numa estante na biblioteca. Quais é que são os critérios que estão inerentes a essa organização? Porquê esses critérios? Que formas de organização ou de ordenação poderíamos utilizar? Que tipos de algoritmos de ordenação podemos criar com essas formas e com esses critérios? Portanto, podemos optar a fazer um conjunto de atividades em que ainda não estamos a recorrer à tecnologia digital, porque às vezes também a podemos não ter disponível no momento, mas que nos permitem trabalhar estes conceitos de uma forma intencional com os alunos. Outro tipo de recursos que tem emergido também ultimamente são os jogos de tabuleiro, e há um vasto leque de jogos de tabuleiro que têm surgido e que podem ser usados como estratégia pedagógica para desenvolver competências de pensamento computacional com os alunos. Eu vou, no final da apresentação, trazer-vos um exemplo de um estudo que terminámos há muito pouco tempo neste âmbito da utilização de jogos de tabuleiro moderno, como uma forma de potenciar o desenvolvimento de competências digitais dos alunos, raciocínio lógico, de colaboração, comunicação, tudo aquilo que tivemos a falar há pouco. Olhando para a questão da programação ou da utilização de programação para resolver problemas, para trabalhar conceitos de outras áreas curriculares, para levar os alunos a criar, a recriar histórias. Como todos sabemos, há um vasto leque de ambientes de programação visual ou ambientes de programação por blocos que foram construídos e disponibilizados nos últimos anos para poderem ser utilizados por crianças. O mais conhecido de todos, aquele que se calhar inspirou muitos dos outros, o Scratch, desenvolvido pela equipa do Resnick no MIT, mas há um vasto leque imenso talvez quase uma centena, se calhar, de ambientes de programação por blocos que podem ser utilizados livremente no sentido de que são gratuitos, a maior parte deles,
em contexto escolar, uns mais adaptados a idades mais precoces, outros adaptados a idades um pouco mais avançadas, uns que utilizam linguagem simbólica, outros que já utilizam linguagem em escrita, portanto, no fundo, os alunos já têm que saber ler para conseguir interpretar as instruções. E pensando nessa diversidade grande, em 2019, em conjunto com os colegas aqui no Instituto, fizemos uma análise, está publicada, podem encontrá-la facilmente, de olhar para 26 ou 27, penso que foram 26, ambientes deste género e tentar categorizá-los, para percebermos o que é que podemos fazer com eles, a que faixas etárias é que se adequam, que tipologias de programação é que permitem, que conceitos podem ser trabalhados em termos de programação ou em termos de ciências da computação, como é que é o tipo de interação com o utilizador, se são ambientes mais estimulantes para os alunos ou não, como é que são as tipologias das atividades, se são pré-definidas ou se são livres, se permitem criar cenários, integrar componentes multimédia. Portanto, fizemos uma análise aprofundada destes ambientes, de maneira a que professores que os queiram começar a utilizar alguns destes ambientes nas suas práticas pedagógicas ou nas suas atividades com alunos, possam ter aqui uma forma de perceber o que é que podem fazer com cada um destes ambientes e a sua própria adequação a diferentes faixas etárias. Dar-vos só alguns exemplos de coisas feitas pelos nossos alunos, os nossos alunos, professores em formação e também por alunos desses mesmos professores. Aqui são pequenos exemplos de utilização do Scratch para contar ou recriar histórias, e portanto temos aqui produtos de professores e produtos de alunos, para criar jogos, na mesma lógica anterior, e outro tipo de cenários, por exemplo, para trabalhar classificação de polígonos regulares, para trabalhar a navegação em labirintos. Este último, que se chama Conta Cores, foi um exemplo que nós criámos para trabalhar conceitos de robótica quando não temos robôs. Portanto, no fundo, a ideia aqui é ter um robô que circula por cima das cores contando as cores. Portanto, ele vai contar um número de cores e quando toca na parede dos limites do Scratch, volta para trás. Portanto, a ideia, no fundo, era usar aqui o sensor de toque, sensor de cor, sensor de distância, portanto, simular aqui num ambiente computacional, portanto, aqui no ambiente de programação, aquilo que são as funcionalidades de alguns robôs que nós usamos com os alunos, e deste modo permitir que os próprios professores pudessem fazer isto, mesmo não tendo robôs, podendo trabalhar estes conceitos com os seus alunos. Este último exemplo, também gosto muito, é um exemplo interessante de aliar a programação à criação musical. E, portanto, estes dois colegas o que fizeram foi, usando este ambiente, que é o Blockly, que tem um conjunto de atividades pré-definidas e que depois vão, no final, há uma atividade livre, implementaram aqui o hino da alegria, recorrendo aqui a conceitos computacionais e, portanto, a estruturas computacionais para a implementação da música. O interessante aqui, ou da melodia, o interessante aqui é que, à medida que a que as estruturas vão sendo executadas, para além de nós conseguirmos fazer debug e, portanto, de tracing e, portanto, irmos vendo o que é que está a ser executado passo a passo, temos a representação na pauta musical das notas que estão a ser tocadas. E, portanto, é um exercício que me parece sempre interessante trazer para estes momentos, porque funcionou bastante, bastante bem. A última abordagem é, então, a criação de cenários de aprendizagem que envolvam robótica educativa ou também soluções mais próximas daquilo que se designa por Internet das Coisas. Nós temos desenvolvido esta ideia de criar cenários de aprendizagem com robótica e com tecnologia, particularmente nestes dois cursos nos quais temos trabalhado ao longo destes anos. Por um lado, no mestrado em ensino de informática, ou seja, na formação inicial de futuros professores de informática, mas também nos cursos pós-graduados de robótica e tecnologias digitais, onde dentro do nosso Makerspace Digital, que é o espaço que vocês estão a ver neste momento, desafiamos os alunos por um lado, construímos cenários de aprendizagem para levar os professores a desenvolverem um conjunto de competências nestas áreas, mas depois pedimos-lhe que eles próprios criem cenários de aprendizagem para implementarem com os seus alunos em contexto escolar. E porquê cenários de aprendizagem? Porque a ideia do cenário leva-nos muito, ou leva muito os professores e, por consequência, os seus alunos,
a investigar, a pensar sobre problemas que querem ajudar a resolver, a pensar prospectivamente sobre o futuro, a desenvolver atividades de cariz mais colaborativo e de trabalho em equipa, que são essenciais neste tipo de projetos e que são competências essenciais a desenvolver atualmente. Nós não podemos querer que os nossos alunos cheguem ao final do ensino secundário e saibam trabalhar em projeto e saibam trabalhar de forma colaborativa, saibam comunicar as suas ideias, defender as suas ideias, se durante o seu percurso escolar não lhes proporcionarmos esse tipo de atividades e esse tipo de experiências. Portanto, eles não vão conseguir chegar ao final do seu percurso escolar e desenvolver um conjunto de competências se não forem estimulados a que isso aconteça. E, portanto, isto são alguns exemplos de cenários de aprendizagem que os nossos alunos têm criado. Estes aqui na área da programação, portanto, programado de uma forma divertida, que era um cenário que também está para consulta online. Portanto, como a sessão está a ser gravada, vocês, através destes QR Codes, depois têm acesso a todos estes recursos. Estes são alguns dos cenários que estão disponíveis e relatados no livro que eu vos falei há pouco. Portanto, um cenário em que os alunos trabalharam ou usaram a robótica para trabalhar em questões ligadas com a umidade dos solos, saber quando é que têm ou não que regar as plantas, e fizeram isto. Foi um projeto muito interessante que envolveu um colégio com uma turma de primeiro ciclo aqui em Lisboa, um colégio com um colégio no Porto, no âmbito de um clube de ciência, com alunos de sétimo, oitavo e nono ano, 10 alunos, e depois aqui em Lisboa também um outro colega que trabalhava numa instituição que oferecia cursos de programação e de robótica a alunos, portanto, atividades extraescolar. E estes três colegas conseguiram articular-se, desenhar um projeto e colocar os seus alunos a trabalharem e a comunicarem uns com os outros no âmbito desse projeto. Um outro que utilizou a robótica para contar histórias, ou para recontar histórias, já vos vou mostrar esse vídeo. Um ligado à ciência cidadã no ensino básico e que levou os alunos a trabalharem a problemática da qualidade do ar na sua escola. Portanto, as imagens que veem são dos alunos que construíram estações de qualidade do ar para recolher dados nas suas escolas, que depois eram enviados para uma plataforma online e eles trabalhavam esses dados e analisavam esses dados graficamente e periodicamente. Um outro projeto ligado à utilização da robótica com alunos com necessidades educativas especiais para trabalhar, por exemplo, coisas muito simples e que para nós estão adquiridas, mas que para alguns alunos são muito difíceis, a questão da lateralidade e da tomada de decisão, tendo que me colocar na posição do robô e não na minha posição pessoal, e portanto para alguns alunos é uma estratégia interessante para trabalhar este tipo de competência. E vou-vos então agora partilhar convosco dois exemplos. Um que eu gosto muito e que partilho muitas vezes, desenvolvido com alunos de terceiro ano, e que procurava desafiar os alunos a pensar como é que a robótica podia ser utilizada para, por exemplo, ajudar a libertar o lixo nos oceanos. E, portanto, criou-se um cenário com ilhas em que o robô teria que circular à volta das ilhas para, no fundo, empurrar o lixo e libertar as ilhas do lixo circundante. A particularidade é que este robô não era um robô com formato tradicional, portanto, era um robô circular, era uma esfera. E, portanto, os alunos tiveram que, através de experimentação, apropriarem-se da forma como o robô trabalhava, e, portanto, começaram a fazer por tentativa e erro, recolhendo dados que os obrigava a trabalhar o tempo, a velocidade e a distância percorrida, e através de várias tentativas, de vários registros, conseguirem chegar à velocidade ideal e ao tempo ideal para atingir determinada distância. Portanto, eles começaram por fazer estas atividades, e a registar os diferentes tempos e as diferentes distâncias. Depois, numa segunda parte, tiveram que aprender como é que conseguiriam fazer este robô circular andar sempre a direito, andar numa direção a direito sem se desviar da sua trajetória, porque ele é circular e o interior é móvel e, portanto, se o robô circular de uma velocidade muito baixa, ele vai não andar direito, portanto, vai-se movimentando, e nada melhor de criar um jogo de bowling em que eles tinham que, no fundo, ir fazendo tentativas por tentativa e erro, analisando os resultados, até chegar a um algoritmo que conseguisse derrubar as diferentes
os diferentes copos ou as diferentes garrafinhas de iogurte, e construíram um jogo que puderam jogar na própria turma e houve sempre bastante motivação. Agora começam aqui a assustar e vai haver uma tentativa em que vão conseguir acertar em praticamente todos. A partir daí, era preciso tentar levar o robô a desenhar, a pensarem numa estratégia de como é que o robô podia circular então à volta das ilhas. A estratégia que eles encontraram foi desenhar quadrados. Portanto, o robô faria um quadrado à volta da ilha que estaria depois no cenário final. Então tiveram que começar a pensar num algoritmo que permitisse ao robô desenhar quadrados. E, portanto, mais uma vez, por tentativa e erro, investigação, medições, cálculos, conseguiram depois chegar então definir as variáveis de forma adequada para poder desenhar os quadrados e, de seguida, como estes robôs têm um conjunto de LEDs RGB, eles conseguiram apagar as luzes e fazer capturas dos quadrados que o robô estava a desenhar, que são as imagens que vão aparecer mais para o final do vídeo. Só avançar aqui um bocadinho, por uma questão de tempo, e vamos ver agora aqui os quadrados. A última atividade era colocar o robô a andar na água. Portanto, o robô neste momento tinha que ter uma missão de salvamento às ilhas. As ilhas iriam estar no lago da escola. Então, o primeiro desafio foi tentarem fazer isto num ambiente controlado na sala de aula, em que tinham um recipiente com água e com uma ilha, e eles, por tentativa e erro novamente, continuaram a investigar e a testar como é que poderiam resolver esse problema. Conseguiram um algoritmo e passaram para o lago da escola. E começaram a perceber que no lago da escola o comportamento era diferente. Porque no ambiente simulado havia um conjunto de condições que não se verificavam no lago. Ou seja, quais é que foram as diferenças que eles encontraram no ambiente simulado para o cenário real onde foram? Encontraram várias. A vegetação flutuante, portanto, os nenúfares que encontravam, a própria ondulação era diferente e, portanto, tinha um impacto na movimentação do próprio robô. E, portanto, os alunos tiveram que, mais uma vez, reajustar as suas soluções, pensar e testar novas soluções para conseguirem resolver o problema de fazer o seu robô circular à volta das ilhas. Portanto, este exemplo eu acho que é muito interessante para percebermos como, através de 4 tarefas, foram 4 atividades que eles fizeram, os alunos tiveram que, em todas elas, investigar, testar, discutir soluções, propor soluções, reformular novamente até conseguirem chegar a uma solução que fosse passível de resolver o problema que tinha sido proposto ou que tinha sido criado. Os últimos 2 exemplos. Um é o exemplo do recontar da história que vos falei há pouco, que está no e-book que nós publicámos, e portanto eu agora vou-me calar para vocês ouvirem as crianças a contar a história. Que belo dia! Oh, não! É verdade! Oh, não podemos passar por cima, também podemos passar por baixo. Temos de atravessar. Reste, restória. Reste, restória. Reste, restória. Particularidade interessante, os alunos não tiveram apenas que programar os robozinhos, aqueles micro-robôs ou mini-robôs que estão ali, para representar a história. Tiveram que analisar a história, a educadora leu a história com eles, analisaram, construíram os cenários foram construídos com eles, e depois tiveram que programar o robozinho para ele interpretar aquilo que foi o cenário que eles criaram e a narrativa que criaram para a própria história. O último exemplo foi uma utilização da robótica também num projeto que juntava a área das ciências e a área no nono ano e a área da programação, e que foi desafiar os alunos a usarem um robô para simular o funcionamento do sistema respiratório. Portanto, os alunos tiveram que fazer um desenho científico daquilo que era o sistema respiratório e depois colocar um robô, neste caso o M-Bot,
a percorrer o circuito respiratório, e foi um desafio interessante para eles, que os obrigou, por um lado, a desenhar. Eles fizeram o próprio desenho dos cenários e a construção, e depois programarem, construírem, adaptarem o robô, e depois programarem para, no fundo, um, fazer o circuito que o nosso sangue faz entre o coração e os pulmões. O que nós vemos aqui foi um desafio adicional que eles pensaram em representar. No fundo, nós temos as nossas artérias em algum ponto cruzam-se, não é? E, portanto, eles aqui quiseram, no fundo, permitir que, através da ponte, uma das artérias está sobreposta à outra e, portanto, uma passa por cima da outra. Usaram aqui o microbit para tentar simular aqui os batimentos cardíacos. Depois há um acrescento que eles fizeram ao projeto depois, e davam a indicação de quando é que estávamos a oxigenar o sangue, ou quando estávamos com os níveis de CO2 e óxido de carbono. Estou mesmo a terminar. E para terminar, trazer-vos aqui dois ou três exemplos de estudos que nós temos tentado procurar, no fundo, a influência deste tipo de atividades, ou os efeitos deste tipo de atividades naquilo que de facto são as competências de pensamento computacional dos alunos. Temos desenvolvido vários estudos ao longo destes últimos anos, ao nível de mestrado, doutoramento, e também de outro tipo de investigação. Eu trago aqui três exemplos. Um deles, que publicámos em 2022, foi desenvolvido no âmbito do mestrado de uma das nossas alunas, e que foi um trabalho desenvolvido no quarto ano, em que se procurou, no fundo, perceber quais os efeitos da utilização do secretos, portanto, atividades baseadas em programação em secretos, naquilo que foram as competências de pensamento computacional desenvolvidas por esses alunos. Portanto, foi um estudo de natureza experimental que envolveu alunos de duas escolas. Numa escola, os alunos tiveram acesso a cerca de 90 alunos em cada escola. Numa escola, os alunos tiveram, de facto, durante um período de tempo, atividades de programação e robótica com Scratch, e no outro contexto, num grupo de controle, os alunos desenvolveram outro tipo de atividades que estavam planeadas, e, portanto, depois no final nós fomos tentar perceber o efeito que houve dessa estratégia de programação em secretos naquilo que foram as competências nos alunos, e chegámos de facto à conclusão que houve um efeito positivo e significativo. Depois, os últimos dois são dois estudos, ou melhor, o artigo que está no centro deriva do estudo da tese do Fábio Machuqueiro, que quis então explorar esta ideia da utilização de jogos de tabuleiro moderno no desenvolvimento de pensamento computacional. Portanto, a tese dele no fundo, tentar perceber o contributo que estes jogos de tabuleiro moderno, como atividade desconectada, podem ter no desenvolvimento de pensamento computacional de alunos do primeiro ciclo do ensino básico. E o artigo que está ao centro, no fundo, é um estudo piloto que nós fizemos de validação de um conjunto de uma experiência de ensino, ou de uma experiência para utilizar jogos de tabuleiro no desenvolvimento de competências de pensamento computacional. Portanto, antes dele desenvolver o estudo propriamente dito, fizemos aqui um estudo piloto para validar esta sequência. A sequência, no fundo, consistiu em identificar, através de um processo de revisão sistemática, um conjunto de jogos adequados à faixa etária, adequados às áreas de trabalho no primeiro ciclo. Depois contactar um conjunto de editoras para perceber se teríamos acesso a esses jogos para podermos utilizar. Tivemos acesso a um conjunto de jogos, e então depois fomos tentar identificar aquilo que seria uma abordagem pedagógica para a utilização desses mesmos jogos. Então chegámos a uma experiência, uma sequência de utilizar um jogo durante 5 semanas, e ao fim de 5 semanas mudar para outro jogo. Conseguimos elencar uma integração dos jogos por grau de dificuldade e por competências que esses mesmos jogos ajudariam a desenvolver, e no final depois testámos com pré-teste e com pós-teste aquilo que seria a evolução em termos de conhecimentos de pensamento computacional. Na tese, o Fábio fez outra coisa, que foi, para além da medição usando um instrumento, um teste de competências de pensamento computacional,
o Fábio fez a observação e recolheu em áudio as próprias interações dos alunos, ou seja, como é que eles discutiam as estratégias no âmbito do jogo, para nos levar a tentar perceber o que é que dali estava de raciocínio lógico, de resolução de problemas, de decomposição, de estratégias computacionais. Aquilo que estes três estudos, ou dois estudos, nos sinalizam é que, por um lado, a intencionalidade e a regularidade e o método, portanto, a metodologia, aquilo que o professor falava há pouco na intervenção inicial, dos métodos que são usados para desenvolver as tarefas, são fatores essenciais para promover o desenvolvimento de competências dos alunos. É importante esta regularidade e esta intencionalidade. Por outro lado, que a formação pedagógica e científica dos docentes é também um fator preponderante, não sendo um requisito, como é que eu ia dizer, esta formação científica não sendo um requisito um, obrigatório, quanto mais conhecimento temático o professor tiver e pedagógico, mais fácil será o desenvolver este tipo, ou desafiar os seus alunos a desenvolver este tipo de projetos, atividades. Outro fator que é importante que se salienta nos estudos é a importância do aprender com estas tecnologias ou com estas ferramentas, mas também o aprender sobre estas ferramentas e o aprender sobre estes conceitos de computação. Por vezes há a ideia de que o importante é os alunos trabalharem conceitos de outras áreas usando tecnologia, e deixa-se um pouco a ideia dos conceitos associados à tecnologia como secundária. Eu acho que o mais importante é que esta aprendizagem esteja sempre ao mesmo nível, ou seja, os alunos aprendam ou apliquem conceitos de ciência, de física, mas de computação também. E nesse sentido, o desenvolvimento de projetos ou atividades em articulação com as diferentes áreas do saber são essenciais e podem ser uma forte estratégia. E depois acho que continuamos a precisar de desenvolver investigação neste domínio que nos permita, por exemplo, analisar diferentes abordagens que são utilizadas por diferentes professores em diferentes escolas e perceber que tipo de competências é que elas promovem, de facto, nos alunos. Porque para finalizar mesmo, nós precisamos, no fundo, desenvolver ou promover nos alunos conceitos, práticas e perspectivas computacionais, uma ideia trazida pela Karen Brennan e pelo Resnick já em 2012. Portanto, no fundo, conceitos ligados à computação, práticas de testar, criar, recriar, comunicar, etc. E depois perspectivas computacionais, ou seja, ajudar os alunos a desenvolverem competências que lhes permitam compreender de uma forma mais forte o mundo onde vivemos, não é? A sociedade onde vivemos, colaborar e comunicar com o outro, e comunicar com outros, com os colegas em termos computacionais, em termos tecnológicos, e, portanto, no fundo, entender melhor como é que as ciências da computação e como é que a computação está presente nas nossas vidas, e também desenvolver, ou sobretudo também desenvolver, competências de resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, a curiosidade, ou seja, continuar a manter aquilo que é uma característica das crianças no pré-escolar, que é o serem curiosas. Continuamos a manter essa curiosidade bem viva durante todo o processo escolar, desenvolver a sua confiança, resiliência, etc. Então, um conjunto vasto de competências que nós, através de projetos onde nós colocamos os alunos a construir ciência, a construir conhecimento, ajudamos a desenvolver. Muito obrigado e peço já desculpa se me alonguei um bocadinho no tempo. Obrigado, professor João, obrigado. Bem, estamos mesmo em cima do nosso tempo, mas é claro que estes assuntos são sempre importantes de debater, de ouvir, e por isso aqui também darmos essa possibilidade. Vai surgir no vosso ecrã, professores e professoras, à semelhança das sessões anteriores, um pequeno questionário para colocarem o vosso e-mail, caso precisem de certificado de participação nesta sessão. Eu peço, por favor, que escrevam mesmo só o vosso e-mail, tendo muita atenção aos caracteres que utilizam. Depois nós só conseguimos fazer chegar os certificados se esse e-mail estiver efetivamente correto. Professor Manuel e professor João, eu não tenho muito tempo para conversarmos um bocadinho mais, gostava muito de aprofundar aqui algumas questões. Muito rapidamente, enquanto os professores colocam aqui os e-mails para os certificados, professor Manuel, alguma sugestão, alguma ideia, algum recurso que pudesse sugerir para um professor ou professora que estivesse a iniciar agora o trabalho nesta área da robótica, da programação, e para o professor João, muito rapidamente, eu coloco já as duas e depois passo as palavras, falou em ações de formação para os professores.
Vocês, no vosso departamento, fazem-nas, têm essa possibilidade de receber os docentes para fazer este tipo de ação de formação, a aprofundar estas questões, é isso? Creio que provavelmente há aqui professores que gostariam de participar nessas ações de formação. Professor Manuel, se quiser, sim, muito rapidinho para conseguirmos aqui manter-nos no tempo. Desculpem, o meu áudio estava desligado. Não faz mal. Começar é sempre o mais difícil, mas provavelmente a maneira mais fácil é mesmo ir falando com colegas, que certamente conseguem entrar em contacto com colegas que já tiveram essa experiência, não é? E poderão, enfim, fazer a ponte. Se eventualmente quiserem saber um bocadinho mais sobre o que foi feito ao longo dos anos na robótica, nesta robótica educativa, existem vários websites que vocês podem consultar. O website da Hands-on Science, eu posso escrever aqui, é muito simples, mas é www.hsi.info. Enfim, nós temos publicado uma série de livros, cada vez que há uma conferência publica-se um livro de proceedings, enfim, de resumos e de trabalhos, e também existem outros livros que são publicados onde há, enfim, muitos exemplos de trabalhos de robótica e não só robótica, de programação, drones, etc. Tem lá vários links que poderão seguir e vários exemplos. No próprio RoboParty, que é uma atividade específica organizada na Universidade do Minho, também há links para uma série de empresas que fornecem robôs e que têm uma série de atividades já organizadas para professores. Eu julgo que se eventualmente estiverem interessados, e de facto há, enfim, o potencial é enorme, não terão dificuldade nenhuma em encontrar exemplos e contactos e de qualquer maneira, se precisarem do meu apoio direto, estou à vossa disposição também. Obrigado, professor Manuel. Professor João, muito rápido. Muito rapidamente. Nós tivemos nos últimos anos a funcionar até o ano passado. Este ano, por acaso, não estamos a oferecer. Estes cursos pós-graduados que funcionam como formação contínua de professores. Portanto, no fundo era um curso pós-graduado primeiramente era um ano, depois passou a ser um semestre, ou durante 2 edições. Este ano, por acaso, não conseguimos oferecer, por uma questão de gestão de recursos humanos, mas temos sempre a oferta que vai surgindo ou que vamos oferecendo nesta área e, sobretudo, no quadro do Centro de Competência, que falei há pouco, e alguém já colocou o link até aqui no chat, nós temos sempre a possibilidade de articular com as escolas, acompanhar algumas escolas, fazer algum trabalho de proximidade com as escolas, claro que maioritariamente com aquelas que estão aqui à volta da nossa área de influência, aqui em Lisboa, mas espalhado pelo país, todos os outros colegas da rede de competências TIC do Ministério da Educação podem fazer este apoio também às escolas. Portanto, é uma questão de encontrarem e contactarem esses centros de competência, há 10 ou 11 espalhados pelo país e que podem ter um trabalho de proximidade também neste acompanhamento às atividades que são feitas no âmbito da programação, robótica, ciência viva na escola. Uma última questão que alguém fez no chat, se a minha apresentação ia estar disponível. Eu vou partilhá-la por e-mail com o Pedro e depois o Pedro talvez vos possa fazer chegar por e-mail um link para vocês fazerem download, porque a apresentação é pública, portanto podem eventualmente fazer com ela o que entenderem. Obrigado, professor João. Obrigado, professor Manuel, obrigado, professor João, e obrigado a todos e a todas que nos acompanharam nesta sessão. Como o professor João já frisou, e à semelhança das outras sessões, esta sessão também é gravada, ela vai ficar disponível no nosso site, nas iniciativas, e depois aí podem consultar quer as apresentações, quer aquilo que foi sendo falado aqui nesta sessão. Eu despeço-me, agradeço a todos uma vez mais e voltamos a encontrar no próximo mês, no dia 12, em que o tema será matemática. Até lá, boa noite a todos e a todas e obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. A todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite.